Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Grande Deus, eterno Pai, Deus de graça, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, ó Deus, nessa noite, ó Pai. Louvado seja Pedimos ao Deus. Senhor, meu Deus, a tua graça, meu Deus, para assim estar ministrando, meu Deus, a tua palavra nessa noite, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço ao Senhor perdão dos meus pecados, das minhas falhas, Senhor, porque sou, meu Deus, um pecador. E preciso, meu Deus, do teu perdão para assim, meu Deus, estar ministrando, meu Deus, a tua palavra nessa noite, ó Pai. Fale comigo, fale com a tua igreja, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra de Deus é um texto bastante conhecido, onde a palavra de Deus nos recomenda o apóstolo Paulo falando para a igreja de Colossos e exortando a igreja a buscar as coisas que são de cima, a pensar nas coisas que são de cima. Então, quando nós paramos para pensar nas coisas que são de cima, para buscar as coisas que são de cima, as coisas que são lá do alto, mas o que é que nós temos lá em cima? O que é que nós temos lá no alto? A palavra de Deus, ela é muito clara e ela relata que nós temos lá em cima tesouros, a qual a traça e a ferrugem não pode consumir. Que nós temos lá em cima tesouros que não se compra através do dinheiro, mas são tesouros que Deus ele tem guardado para aqueles que o amam. Nós temos lá em cima. Se alguém perguntar para você o que você tem lá em cima, mas lá em cima nós sabemos que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Lá em cima nós temos tesouros incorruptíveis. Lá em cima nós temos uma herança que não perece, que não murcha, uma herança que não pode ser negociada a custo nenhum, porque é algo que nós conquistamos, que Deus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, que é a nossa salvação. E talvez o inimigo ele tenha trabalhado para que você perde aquilo que você tem lá em cima, mas a palavra de Deus diz para mim, para você nessa noite: não deixa o inimigo tomar, roubar a sua coroa. Então buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima. E se alguém perguntar para você nessa noite o que você tem lá em cima, nós temos que ter a certeza e a convicção que nós temos algo maravilhoso lá em cima. Aleluia. Porque lá em cima nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Lá em cima nós temos um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo. Sumo sacerdote eterno e perfeito. Lá em cima nós temos um sumo sacerdote que morreu na cruz do Calvário para estar à destra do Pai, intercedendo ao nosso favor. Lá em cima nós temos um sumo sacerdote, irmãos, que foi prometido com juramento, porque diz a palavra de Deus. Lá em Hebreus capítulo 7. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 20, a palavra de Deus nos diz: e visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes. Nós vimos que lá no passado, que o sacerdote que existia da linhagem de Arão, eles vinham exercer o seu ministério, mas chegava o final do seu ministério e tinha que ser substituído, porque eram impedidos de continuar, porque eles eram mortais.
Mas no versículo 21 a palavra de Deus nos disse, falando acerca de Jesus, aquele que está lá em cima, à destra do Pai. Mas este com juramento por aquele que lhes disse, jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque. Então nós vimos que lá em cima nós temos um sumo sacerdote confirmado por juramento, porque jurou o Senhor. Jurou o Senhor. Lá em cima nós temos um sumo sacerdote confirmado por juramento. Confirmado por juramento, porque diz a palavra de Deus, jurou o Senhor, tu és sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lá em cima nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não porque Melquisedeque era eterno, mas a ordem sacerdotal de Melquisedeque era eterna. A Bíblia diz que Melquisedeque era um homem que não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, não tinha princípio e 20 dias. Não porque Melquisedeque era eterno de maneira alguma. Não porque Melquisedeque não tinha pai, não tinha mãe, ele tinha pai, ele tinha mãe. Mas a Bíblia não relata a sua genealogia e por isso ele tipificou uma figura de Jesus Cristo. E Melquisedeque não era um homem eterno, mas a ordem sacerdotal de Melquisedeque era eterno, e Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E lá em cima nós temos um sacerdote confirmado por juramento. Lá em cima nós temos um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que está lá para interceder por mim e por você. Busca as coisas que estão lá de cima, porque lá em cima nós temos coisas que não podem ser negociadas. Aleluias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em cima, ainda nessa passagem de Hebreus, capítulo de número 7, versículo 25, diz que lá em cima nós temos um sumo sacerdote que pode salvar perfeitamente. Que pode salvar perfeitamente todos aqueles que chegam a Deus através dele, através do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sumo sacerdote que pode salvar perfeitamente. Jesus, ele pode me salvar e nos salva todos os dias, irmãos. Ele nos salvou e continua nos salvando dos perigos, das dificuldades, das tribulações. Mas a palavra de Deus ainda nessa passagem nos diz que lá em cima nós temos um sumo sacerdote. Hebreus capítulo 7. Ainda nesse capítulo 7, versículo 26, a palavra de Deus nos diz que lá em cima nós temos, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Porque nos convinha tal sumo sacerdote. Veja as qualidades desse sumo sacerdote que nós tínhamos lá em cima, Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que o céu. Santo, imaculado, separado dos pecadores e mais sublime do que o céu. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Esse é o sumo sacerdote que nós temos em cima. E muitas das vezes nós não paramos para pensar no que nós temos lá em cima. Muitas das vezes nós esquecemos de buscar as coisas que são de cima e preocupamos com as coisas que são da terra. E lá em cima nós temos aquilo que o olho não viu. Lá em cima nós temos aquilo que não subiu ao coração do homem. Lá em cima nós temos aquilo que o ouvido não ouviu, nem o olho não viu, nem subiu ao coração do homem. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. E é por isso que Paulo ele diz, buscai as coisas que são de cima. Buscai as coisas que são de cima. Paulo é um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E quando Paulo ele volta lá de cima,
Lá em cima, Paulo, ele ouve palavras inefáveis. Lá em cima, quando Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele ouve coisas inefáveis, ou seja, coisas que não consegue exprimir por palavras humanas, que não consegue explicar. E quando Paulo ele volta de lá de cima, ele chega a ponto de dizer que sentia prazer nas fraquezas. Ele chega a dizer que sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas perseguições, nas tribulações. Isso porque Paulo era um homem que pensava nas coisas que são de cima. Isso porque Paulo era um homem que buscava as coisas que são de cima, que pensava nas coisas que são de cima. Então Paulo não somente nos manda buscar as coisas que são de cima, mas também nos ordena a pensar nas coisas que são de cima, nas coisas que são do alto. Irmãos, e quantas vezes o inimigo quer tirar o nosso foco, quantas vezes o inimigo quer nos levar a buscar as coisas que são da terra, quantas vezes o inimigo quer nos levar a pensar nas coisas que são da terra, mas a palavra nos manda a pensar, não somente buscar, mas a pensar nas coisas que são de cima, porque é lá em cima que está a nossa vitória, o nosso galardão, é lá em cima que está a nossa recompensa espiritual e celestial da parte de Deus. Porque segundo está escrito na palavra de Deus, é lá em cima que Deus vai enxugar as nossas lágrimas. É lá em cima que a morte, ela vai ser derrotada, ela vai ser banida. Segundo está escrito lá em Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4, se não me falha a memória. Que é lá em cima que não haverá mais clamor, que não haverá mais dor. É lá em cima que as dores vai se ausentar da nossa vida. Hoje talvez enfrentamos tanta dificuldade na nossa vida, tribulações, angústia. Talvez hoje você enfrenta muitos problemas na sua vida, passa por aflição, passa por dor, não somente dor física, mas também dor na alma, dor no espírito. Talvez você entrou aqui nessa noite angustiado, ou angustiada, com o coração aflito, apertado. Eu me recordo que Jeremias, o profeta Jeremias, quando ele encontrava meditando, enfrentando a destruição de Jerusalém, que ele encontrava se lamentando por causa da destruição de Jerusalém, ele chega a ponto de dizer para as pessoas que passavam na rua, perguntar às pessoas que passavam pelas ruas, pela estrada, se eles não se sentiam comovidos ao ver a situação de Jeremias. E Jeremias, ele sentia muita dor na sua alma, a ponto de gritar, de lamentar, de desesperar diante daquela situação. E a Bíblia diz lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, versículo número 12, se não me falha a memória, que Jeremias chega a ponto de dizer: vê se há dor igual a minha. E muitas das vezes nós enfrentamos tamanha dor na alma, tamanha dor que nos traz angústia, a ponto de dizer igual Jeremias: vê se há dor igual a minha. Mas a palavra de Deus nos diz que lá em cima a dor vai cessar na nossa vida, na vida dos escolhidos. Não haverá dor lá em cima. E a palavra de Deus nos diz: buscai as coisas que são de cima. Ainda que você tenha enfrentado dificuldade na sua vida, a tribulação na sua vida, ainda que você tenha motivo para desistir, para voltar para trás, mas não desista, buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima, porque lá em cima você vai dizer adeus ao sofrimento.
Lá em cima você vai dizer adeus à angústia, adeus ao sofrimento, porque lá não vai existir sofrimento, lá não vai existir enfermidade, lá não vai existir morte, lá não vai existir clamor, lá não vai existir dor que vai atormentar e tirar a sua paz. E é por isso que Paulo diz: buscai as coisas que são de cima. Buscai. Colossenses capítulo 3, nós lemos: buscai as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Eu acho interessante, irmãos, que Paulo ele não manda não somente buscar, mas também a pensar nas coisas que são de cima, irmãos. E quando nós paramos para pensar nas coisas que são de cima, nós ficamos maravilhados, irmãos, com a grandeza de nosso Deus. Porque as coisas que Deus tem para mim e para você são coisas inexplicáveis. Paulo diz que quando ele vai lá em cima, ele ouve coisas inefáveis, coisas que não podia explicar. Coisas inefáveis que ao homem não seria lícito falar. Foi o que Paulo viu lá em cima, que ele ouviu lá em cima. E ele nos exorta a buscar as coisas que são de cima. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é lá em cima que nós vamos cantar o hino da vitória. É lá em cima que nós vamos contemplar a face do Senhor assim como Ele é. É lá em cima que nós vamos contemplar a face do Senhor assim como Ele é. Está escrito em 1 João capítulo de número 3 que nós somos chamados filhos de Deus, e aquilo que haveremos de ser ainda não é manifesto na nossa vida, pois assim como Ele é, o veremos, e todos que nele têm essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. A pessoa que tem esperança de chegar lá em cima e contemplar a face do Senhor Jesus Cristo, ele purifica a sua vida, ele santifica a sua vida, porque ele tem esperança de chegar lá em cima e contemplar a face do Senhor e adorar a face do Senhor, assim como Ele é. E quando chega lá em cima, irmãos, nós vamos ver que valeu a pena. Que valeu a pena renunciar esse mundo. Que valeu a pena renunciar o pecado. Que valeu a pena renunciar as coisas que o mundo oferece. E que valeu a pena buscar as coisas que são de cima. E que valeu a pena ocupar a nossa mente com as coisas que são de cima. Porque essa é a recompensa que Deus tem para a minha vida, para a sua vida. Muitas das vezes as pessoas esperam a recompensa de imediato. E nem sempre a recompensa ela é de imediato. Às vezes a recompensa ela demora por um tempo. Mas não desista. Não desista daquilo que Deus tem para a sua vida. Talvez você está sendo afligido, atribulado, mas não desista de buscar as coisas que são de cima. Não abre mão das coisas que são de cima. Mas busca, pensa nas coisas que são de cima. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. E que o Espírito de Deus continue falando no seu coração por meio desta palavra. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.